E eu tenho nessa noite uma palavra de Deus para o seu coração. Deus já tem falado no nosso coração e eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó, todos nós aqui conhecemos bem esta passagem. O capítulo é o 1º e o versículo é o 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações nesta noite e ajuda-nos, Senhor, a entender e a aplicar essas verdades em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E louvado seja o Senhor. Jó é, de certa forma, um exemplo para nos apoiar na caminhada cristã, que não é fácil. Se nós quisermos servir verdadeiramente a Deus, nós sabemos que a nossa vida precisará se posicionar à contramão do sistema. Porque o sistema ali fora, ele apregoa tudo que contraria a vontade de Deus. Por isso, uma vida honesta, uma vida exemplar, vai em contramão desse sistema, que prega uma ilusória bondade, uma bondade camuflada de interesses particulares, uma bondade que se circunscrita a simplesmente a vida nesta terra e nenhum interesse espiritual ou eterno. E nós vemos um Jó que a Bíblia dá-nos uma informação como alguém que seria modelo. Repara, um Jó que teve o testemunho registrado por próprio Criador. É um homem que nós precisamos aprender com ele. Porque próprio Senhor Deus, ele disse acerca de Jó: este é um homem íntegro e reto. Próprio Senhor acerca de Jó disse: ele teme a Deus e desvia-se do mal. Sabe, isto é o modelo perfeito do cristão. Homem reto, homem que desvia do mal, homem que teme a Deus. É tudo perfeito, exponencial. Mas a despeito de tudo isso, esse homem passou por maus momentos em sua vida, para nos dizer que essa apologia a uma vida cristã divorciada de sofrimento é mentira. Não faz parte do cristianismo. Então vejamos algo bastante importante, que a dor e a aflição faz parte da vida. E a vida de Jó, de certa forma, é o retrato mais fiel desta verdade. Em consequência ao pecado que nós herdamos, nós vivemos, sim, hoje não mais escravos do pecado, mas ainda habitado num corpo pecador. Infelizmente. E esse pecado, ele pode se manifestar
de N formas, ou seja, a consequência dele, que gera dor e aflição, pode se manifestar por um corpo doente. A dor e a aflição pode se manifestar por um coração despedaçado. Eu falei nessa manhã que acerca de a dor e a aflição, Jesus, na sombra do Calvário, ele falou aos seus discípulos que o coração estava perturbado, o coração estava atribulado. À sombra do Calvário, ele pediu a Deus que passasse dele aquele cálice, porque estava, de certa forma, tenebroso. Então, para dizer para mim e para você que a nossa vida cristã, ela tem esse tempo em que nós haveremos de passar por estas aflições em nossa vida. Tem um amigo, colega pastor, que diz assim: olha, se você ainda não está passando por um tempo angustiante na sua vida, não precisa se preocupar, não corra atrás dele, esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar porque é natural. Então eu e você precisamos sim ter em devida conta que nós habitamos um corpo que é limitado do tempo e cheio de inquietações, diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, e o versículo 1, no livro de Salmos, número 90, e o versículo 10, nós somos de breve tempo e de inquietações. Por isso a minha vida e a sua vida, nós havemos de experimentar dores, nós havemos de experimentar aflições, mas não é sinônimo de Deus nos rejeitar, nem sinônimo de nós estarmos constantemente em pecados. Mas agora, quando a dor e a aflição chegar até a nossa vida, até os nossos dias, existem duas opções, existem duas escolhas a serem feitas. E Jó nos ensina aqui nessa noite. A primeira escolha a ser feita quando a dor e a aflição chegar até nós, é nós simplesmente culparmos a Deus por isso e rejeitarmos ao Senhor, que poderia nos livrar desta dor, como que Ele teria a obrigação de não permitir que a dor e a aflição chegasse até nós. E isso, nós, imbuídos de um senso de orgulho próprio, de um senso de altivez, requeremos do Senhor que nos livre de toda dor e aflição, como se Ele nos devesse uma satisfação pela dor e aflições que nós estamos passando. Mas agora há uma segunda opção, há uma segunda escolha, de entender que o momento de dor e o momento de aflição na nossa vida pode sim fazer parte de um plano perfeito e soberano de Deus, que a despeito da nossa não compreensão, continua exaltando o nome do Senhor Jesus. E isso foi o que Jó aprendeu. E isso é o exemplo que ele nos dá. Em toda a história da humanidade, Jó é a figura que melhor personifica a segunda opção, de entender que a despeito do sofrimento, da angústia e da dor, há um projeto de Deus para as nossas vidas, que Ele não se ofusca por causa das aflições que nós possamos estar passando. Por isso que o irmão Lázaro, saudoso cantor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque eu entendo que apesar das provas que eu possa estar passando, há um propósito de Deus, que ainda que eu não entenda. Repara, meu irmão, Jó, num dia, ele recebe 4 notícias trágicas, no mesmo momento. Primeiro, chegam para ele e dizem: olha, todos aqueles bois que você tinha, você não tem mais. Quando aquele estava dando notícia, chegou o outro: olha, todas aquelas ovelhas que você tinha, você não tem mais. Quando ainda estavam dando aquela notícia, chegou outro dizendo: olha, todos aqueles camelos que você tinha, não tem mais. Quando ainda estavam dando aquela notícia, chegou outro dizendo: olha, os teus 10 filhos você tinha, não tem mais.
Irmãos, repara que a Bíblia diz que Jó, no capítulo 1 e no versículo de número 3, que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. E em uma hora, em um tempo curto do espaço, ele chega agora a ser o homem mais pobre do Oriente. Isso é motivo para abalar a estrutura emocional de qualquer pessoa. Isso é a razão de fazer o camarada sair correndo, desesperado. Tanto assim é que a esposa dele andou desesperada, porque não entendeu. Mas agora repara o que a Bíblia diz quando todas essas notícias caíram no ouvido de Jó. A Bíblia diz que depois de ouvir tudo aquilo, não tinha mais bois, não tinha mais ovelha, não tinha mais camelos, não tinha mais filhos. Jó se levanta. O que eu começo a aprender é que em meio às aflições e às dores da minha vida, eu preciso me posicionar. Jó se levanta. Repara, Jó não fica com o senso de autocomiseração diante da sua perca. Jó se levanta. Jó, ele toma uma atitude. Ele se coloca numa postura de quem tem um Deus todo-poderoso, num Deus que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que promete. Ele fica de pé. Ele se levanta. Meu irmão, eu lembro agora do episódio de quando os filisteus invadiram Israel. Um dos valentes de Davi, o nome dele era Samá. A Bíblia diz que Samá, ele levantou e pegou numa espada para defender o seu campo de lentilha. Samá levantou e sozinho se posicionou. E a Bíblia diz que com uma espada ele derrotou um grande exército, que a mão dele ficou dormente na espada. Sabe por quê? Ele simplesmente se posicionou. O que está acontecendo na sua casa, na sua cidade, na sua família, requer de você e de mim uma posição. Nós precisamos nos posicionar para que o milagre aconteça, para que a situação mude de figura. Nós precisamos nos posicionar, não simplesmente contar história, não simplesmente contar os desprazeres, mas nós precisamos posicionar em atitude de um verdadeiro filho de Deus, em atitude de alguém que verdadeiramente entende a palavra do Senhor e sabe qual a posição que Deus espera de nós. Jó se levanta, Jó rasga o manto. Sabe o que eu vejo aqui? Algo bastante importante. Jó tira dele aquilo que talvez pudesse influenciar ou talvez reprimir de uma ação honesta, aquilo que talvez poderia servir para ele de um empecilho, e chegar para o Senhor e dizer: olha, quem sou eu? Eu sou o maior rico do Oriente, o meu manto fala por mim. Ele tira o manto, ele rasga o manto, ele rapa a cabeça em sinal de humilhação, de humildade diante do Senhor. Ele se posiciona. Agora, algo bastante importante: ele não faz isso para chamar a atenção de Deus, ele faz isso para adorar a Deus. Meu irmão, nós precisamos saber que a despeito da circunstância que acontece à nossa volta, Deus quer que a gente entenda que a adoração a Ele precisa ser o nosso primeiro movimento. Tem gente que vive choramingando, gritando, esperneando, ou então emburadinho. Porque, irmão, adorar. O caminho é adorar. Deus não tem filho mimado não, meu irmão.
Deus tem filho que adora. Deus tem filho que faz a sua vontade. Deus tem filho que se posiciona. É isso que Jó nos ensina aqui. Posicionar, meu irmão. A despeito de tudo aquilo que você possa perder. Posicionar. Sabe? Ele posicionou de tal forma para adorar o Senhor. É como o irmão Marcel, ele cantou. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Eu vejo que talvez ele se inspirou na vida de Jó para fazer aquela música, aquela letra. Porque é isso que Jó estava dizendo para Deus, a despeito de perder tudo, de não ter mais nada, de ser agora o mais pobre de todo o Oriente, eu vou adorar. Porque enquanto eu adoro, o meu Senhor estará trabalhando. Enquanto eu adoro, o meu Senhor estará me contemplando. Enquanto eu adoro, eu estarei sendo fortalecido. Enquanto eu adoro, o meu Senhor estará colhendo a minha lágrima. Enquanto eu adoro, eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Se eu quiser viver uma vida, meu irmão, apática, esquecendo daquilo que eu fui chamado para fazer, eu vou viver reclamando a vida toda, vou viver choramingando a vida toda, ninguém gosta de mim, eu sozinho, ninguém me vê, ninguém me chama. Vamos parar com isso, meu irmão. Deus nos chamou para adorar o seu nome, adorá-lo. Sabe que Jó começou a adorar, e o inimigo não estava suficientemente satisfeito. E ele chega até Deus e falou: bom, eu tirei as coisas, mas olha. E Deus, de forma graciosa, fala para o inimigo: você viu? Ele continua sendo reto. Ele continua sendo justo. Ele continua desviando do mal. Aí o inimigo, para não perder, falou o quê? Também ele tem saúde. Agora vamos para uma segunda etapa, pele por pele. E o que Deus falou? Vai, esteja à vontade, só não tira a vida dele, esteja à vontade. A Bíblia fala que o inimigo saiu depressa da presença do Senhor e coloca Jó em um estado crítico agora, não somente existencial, emocional, mas agora o físico. Deus permitiu. Sabe, irmãos, a sua aflição e a sua dor só vai até onde Deus permitir. Você entendeu o que é isso? Você só vai passar o que Deus permitir. De Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida. É só até onde Deus permitir. Finalmente, Deus permitiu que ele tocasse na saúde de Jó. Mas Jó continuou sendo fiel ao Senhor. A esposa de Jó veio desesperadamente encorajá-lo a se autocomiserar. A esposa de Jó veio simplesmente desencorajá-lo a permanecer fiel ao Senhor. Tem tanta gente que chega, quando vê você passando pelas lutas, e fala: mas por que você está fazendo isso? Cadê seu Deus? Aí você fala que é de Deus e está passando por isso. E você agora, crentinho, hein? Está dando uma de bonzinho, hein? Pois é, continua sendo bom, continua andando reto com o Senhor, continua sendo fiel e leal ao Senhor, porque é nisso que Deus é glorificado. É quando você se posiciona, é quando você não abre precedente, é quando você não nega o Senhor, é que Deus é glorificado. A mulher chegou e falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que ela vai dizer no capítulo 12, versículo 9. Ela diz assim para Jó: então a mulher disse: você ainda conserva a sua integridade? Jó era um homem íntegro. A mulher sabia que ele era um homem íntegro.
porque a despeito de todas as mazelas, ele era leal ao seu Senhor. E ela percebia a lealdade dele. Meu irmão, a nossa vida com Deus, ela é íntima, mas os homens percebem. Os homens sabem quando você é deles e quando você é de Deus. Os homens sabem quando você não faz parte deles, quando você é de Deus. Porque quando você está no meio, eles não falam, eles não pensam, eles não convidam, porque eles sabem que você não faz parte deles. Eles percebem. Você pensa que você está sozinho, mas não. A mulher de Jó percebeu, embora ela não tinha integridade nenhuma para com Deus no seu coração, mas ela sabia que o seu marido era íntegro. Ela chega diante dele e fala: você ainda vai preservar a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, no coração dela, ela já tinha amaldiçoado ele. No coração dela, Deus já tinha sido amaldiçoado há muito tempo. Mas Jó permaneceu íntegro. Meu irmão, minha irmã, integridade ao Senhor. Seja íntegro ao Senhor. Não meça o que você pode perder por causa da integridade ao Senhor. Porque tudo que você pode perder aqui não se comparará àquilo que você está reinando, está amontoando lá no céu por causa da sua integridade. Seja íntegro ao Senhor. Jó tinha um foco. O foco da vida dele era agradar ao Senhor. A despeito de toda a riqueza que ele tinha, ele não era escravo da riqueza. A riqueza não era o seu Senhor. Deus era o seu Senhor. E o coração dele era do Senhor, não era da riqueza. Não era do mundo. Tanto assim é que ele perdeu tudo, mas ele continuou louvando ao Senhor. Quando eu e você temos um foco, meu irmão, nós não somos atrapalhados. Quando o nosso foco é o Senhor, não os dividendos que poderemos ter por causa do Senhor. Quando o nosso foco é o Senhor, olha o que o Jó diz para aquela mulher. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Percebe a grandeza da compreensão e da fé do Jó. Ele era grande, não só na riqueza, mas ele era grande na fé. Ele percebia que a sua fé, a sua vida estava na mão do Senhor. Isso quer dizer que tudo vinha do Senhor. E se ele estava nesse tempo de lamúria, é porque Deus estava permitindo. E se Deus tivesse permitido, é porque ele tinha um escape no tempo certo para a vida dele. Eu e você precisamos entender isto. Deus tem o tempo certo para o escape que a gente precisa. A mulher não entendia. A mulher não entendeu que Deus tinha um propósito bom para Jó, a despeito de toda a dor e a aflição. A mulher não entendia que Deus não estava punindo Jó por causa da dor e a aflição que ele estava passando. Os olhos dela eram limitados àquilo que elas estavam vendo. Por isso é que a gente canta aquele louvor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Mas o início da música fala mais. Como que fala o início da música, irmão Paulinho? Não é essa paz, é porque, olha só, não olhe a circunstância, porque a paz que está em mim não é por causa da circunstância, é porque o meu Senhor em mim, a despeito das agulhas, do vitupério da alma, meu Senhor me concede paz e tranquilidade. Eu quero confiar no meu Senhor. Foi isso que Jó simplesmente entendeu. Mas sabe o que acontece? É que passados muitos anos, séculos e mais séculos, passados desse texto, ainda nós continuamos sendo breves e continuamos cheios de inquietações
E as nossas aflições ainda nos deixam perplexos. Sabe, ainda nós nos pegamos dizendo, por que Deus está me deixando passar por isso? Ainda nós nos pegamos dizendo, será que Deus existe? Porque se Deus existe, por que é que eu estou passando por isso? Por que que Deus está me deixando caminhar numa jornada tão tumultuosa? Sabe, meus irmãos, diante de um relato como esse de Jó, nós podemos, na verdade, nós devemos ser encorajados a continuar com os nossos olhos no Senhor, tirar os nossos olhos das circunstâncias e perceber que no nosso sofrimento Deus está presente. Temos a visão clara de Deus na nossa angústia, na nossa dor. Como Ele se posiciona diante da aflição da nossa alma. Vamos considerar 3 verdades muito rápidas aqui, a partir da consciência de Jó, para revelar-nos uma visão correta de Deus em nossas aflições e nos poupar de gastos emocionais, porque não sabemos como Deus, aonde Deus está em momento das nossas aflições. Primeiro, olha só, Deus, Ele não estabelece uma zona de segurança que nos isenta de um problema. Primeira coisa, nenhum filho de Deus é colocado numa gaiola livre de problema, de dor, de aflição. Repara aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Jó. Olha quem era Jó. Então o Senhor perguntou a Satanás, você reparou o meu servo Jó? O Senhor sabia que Jó era seu servo. O Senhor sabia qual era a moral de Jó. O Senhor sabia qual era a estrutura de Jó. Repara agora o testemunho que Deus dá de Jó. Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Irmãos, uma pessoa com essas qualificações deveria já estar na porta do céu. Mas a despeito de todas as suas qualificações, ele passou por dor e aflição. Para dizer para mim e para você o seguinte: a despeito das nossas qualificações, Deus não nos guarda de dor e aflição, mas Ele conosco está na dor e aflição. Até porque, se Ele nos guardar de dor e aflição, nós vamos achar que a salvação é nosso mérito. Nós vamos confiar mais em nós do que nele. Então a primeira verdade, quando a dor e a aflição chegar para você, meu irmão, olha para o Senhor. Saiba que você, enquanto filho, vai desfrutar desse tempo também. É o tempo, como diz a minha esposa, é o tempo de pai e filha. Ela foi viajar e ela chegou para Radassa e falou: agora vai ser tempo de pai e filha. E nós estamos desfrutando desse tempo. E ela estava falando para o pastor Jarbas, ele preocupado comigo. Eu falei para ele: a Radassa está tomando conta de mim. Ela chega e pergunta, distante, como que eu estou? A minha cabeça, quando ela me vê muito assim, fechar os olhos, ela vem: é a cabeça, papai, é a cabeça. Então, é o momento da aflição, de dor, é o momento que o Senhor está contigo. Sabe, algo bastante importante é que o Senhor, Ele nos proporciona o cuidado dEle no momento de dor e aflição. Meu irmão, minha amada irmã, Deus nos concede essa graça especial para nós passarmos esses tempos. Por isso, não menospreze o tempo de dor e aflição na sua vida, mas ocupe-se de adorar a Deus nesses tempos. Não murmure durante o tempo de aflição e dor na sua vida, mas como Jó,
tire seu tempo para adorar ao Senhor. Aí o tempo vai passar melhor. E Deus vai te ensinar por que você está passando, ou para que você está passando por esse tempo. Mas se você estará simplesmente, ou se você passar o tempo murmurando, não vai aprender e não vai passar tão cedo, tão já. Por isso, nós não podemos jamais interpretar, irmãos, o favor ou desfavor de Deus na vida de uma pessoa, avaliando a pessoa pela quantidade do problema que ela tem na sua vida. Não é a quantidade do problema que ela tem na sua vida que vai me dizer se ela está sendo favorável ou desfavorável aos olhos de Deus. Porque Jó era um homem íntegro, reto, afastava de mal e estava metido em problema, em aflição e dor. Por isso, cuidado. Quando você olha alguém passando pelas suas lutas, não avalie ele, dizendo que ele está passando isso por causa disso, por causa daquilo. Não julgue. Não julgue. Ore. Ajude em oração. Jó era um homem, era servo. E mesmo assim, Deus o permitiu passar por aquilo. Segunda lição, vamos correr aqui, por causa do nosso tempo. Segunda lição, Deus, Ele permite-nos experimentar alegrias e dádivas na nossa vida curta do ponto de vista do tempo e cheias das inquietações. Repara o que o texto vai dizer no capítulo 1 de Jó, a partir do verso 1. Havia um homem, ou um certo homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinham muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas filhas ou suas 3 irmãs para celebrarem com eles. Quando terminavam-se os dias de festa, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Repare, meu irmão, Jó desfrutava de uma grande riqueza, a despeito do tempo de vida curto que ele tinha, como nós também temos. Nós não estamos aqui, o mundo não é a nossa eternidade. Nós temos um curto tempo de vida. Tanto é que apóstolo Tiago vai dizer que nós somos como uma névoa. Aparecemos e um pouco de tempo desaparecemos. E o nosso tempo é cheio de inquietação. Mas mesmo assim, Deus permite que a gente desfrute de coisas boas. Olha só, já tinha muitos gados, muita riqueza, tinha filhos. E algo bastante importante, ele se preocupava com a purificação dos seus filhos. Ele empenhava esforço para manter os filhos purificados na presença do Senhor. Nós precisamos gastar tempo levando os nossos filhos na presença do Senhor. Há alguém que diz, e agora eu não sei mais quem disse, mas eu sei que disse, que os pais de joelhos são filhos de pé. Sabe, nós precisamos gastar tempo, ou na verdade investir tempo, para ter os nossos filhos na presença do Senhor, orando por eles. Ainda que eles não estejam debaixo da nossa alçada, precisamos orar por eles, para que o Espírito Santo faça-os lembrar o caminho que eles iniciaram a vida, que possa trazer à memória aquilo que eles aprenderam. Sabe que muita gente experimenta algo de bom na vida, desfrutando de uma boa família, cuidado familiar, desfrutando de pão diário, banquete ocasional, um churrasquinho, uma feijoadinha de vez em quando. Isso é fantástico. Uma jaquinha de vez em quando, isso é fantástico. Um bolinho
com recheio de coco, umas coisas assim. Isso é fantástico. Coisas boas da vida. Ainda que o nosso tempo é curto, mas Deus nos permite essas coisas boas da vida. Porque Ele é bom. E Ele tem prazer em nos dar coisas boas. Só que, meu irmão, tudo precisa ser usado com gratidão. Cada oportunidade é oportunidade para nós agradecermos a Deus por aquilo que Deus está nos dando. É isso que Jó fazia. Jó agradecia a Deus por tudo aquilo que ele tinha. Por isso, quando ele perdeu, não houve no seu coração pesar, mas houve no seu coração um temor diante de Deus e fez-o adorar o Senhor. O grande problema é que muitas das vezes nós estamos tão ocupados em ter, em fazer, esquecemos de agradecer, e quando a gente perde, a gente desaparece junto com aquilo que perdeu. Porque não soube agradecer. E a coisa se tornou nosso Senhor, tornou nosso Deus. Sabe, meu irmão, Jó, ele desfrutou de forma extraordinária. Só que ele não deixou que as coisas definissem ele. Mas ele é que definisse cada coisa. Sabe, Satanás acusou Jó, dizendo para Deus, olha, ele é assim, porque o Senhor deu ele tanta coisa. Só que Deus disse para ele, ele é assim, porque a despeito de tantas essas coisas, ele é fiel a mim. Quando nós somos fiel a Deus, Deus nos dá as coisas para que nós sejamos mordomos delas. Por isso eu e você aprendamos algo bastante importante hoje. Deus nos concede algo para nós sermos mordomos, não donos. Mordomos, o dono continua sendo Ele. Ele é que é dono de todas as coisas, não nós. Nós só somos mordomos. Porque se nós não entendermos isso, nós vivemos de forma arrogante. Achamos que tudo é nós. Somos nós. Muitas cabeças de gados meus. Tudo meu. Pode filmar que tudo é meu. Isso é problema. Porque quando desaparece, meu irmão, as pessoas recebem de Deus. Precisam entender algo bastante importante. Que o que Deus dá para nossa manutenção também não significa que nós estamos agradando a Ele. Existe algo que nós chamamos de graça comum. É uma graça que Deus concede ao homem para a sua sobrevivência. Mas não é uma graça salvadora. Por isso eu e você precisamos saber que a despeito de nós termos em posse, nós não podemos nos deixar ser controlados por aquilo. E pelo contrário, o nosso coração precisa ser de Deus. Para que nós experimentemos da salvação do Senhor. Por isso mesmo, nós não podemos interpretar o favor ou desfavor de Deus, avaliando o que as pessoas têm ou o que as pessoas deixam de ter. Jó tinha tudo, recebera a favor de Deus. Jó perdeu tudo, estava no favor de Deus. Tem muita gente que não tem nada, desfrutando do favor de Deus, e tem muita gente que tem tudo e não desfruta do favor de Deus. Terceira e última coisa, para nós entendermos que a despeito de dor e aflição, como nosso Deus vê as coisas. Deus fala em meio à nossa dor e à nossa aflição. Por isso, Ele não tira de nós simplesmente a dor e a aflição. Jó 42, de 1 a 6, repara o que o texto vai dizer. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste,
quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Quando Jó questionava a situação que estava passando, Deus pergunta a ele: quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó responde: sou eu. Falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Repara algo bastante importante aqui. É que diante da aflição e da dor de Jó, ele quis questionar a Deus. A despeito do seu questionamento, ele não pecou contra Deus. Ele só queria entender. Mas a Bíblia diz aqui, com muita ênfase, no capítulo 1 e no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Jó não pecou contra Deus. Só que ele estava querendo entender por quê. E Deus perguntou para ele: quem é que se levanta contra mim? Com seu ímpeto de ignorância, questionando. Jó chega simplesmente a uma conclusão. Eu estava falando que eu não estava entendendo nada. Eu não conhecia e eu estava falando que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Mas agora eu me recolho a minha insignificância. Diante do Senhor eu me recolho a minha insignificância e vou simplesmente me recolher ao pó e cinza em arrependimento. Porque eu sei que o Senhor está falando em meio à minha dor e à minha aflição. Meu irmão, sabe que aflição e dor é um teste. É um teste para autenticar a nossa fé. E é um teste catalisador da nossa fé. Saber quem somos nós. Saber aonde está fundamentada a nossa fé, verdadeiramente. É isto que revela a nossa fé. Sabe? A aflição e dor expõe a nossa fé ilusória. Ela expõe quem somos nós. Sabe? Por isso que diz o mestre Hernandes que o que define um homem não é aquilo que ele passa, não é a situação que ele passa, mas é como ele enfrenta as situações. É isso que define ele. Não é o quanto ele sofre, mas como ele se posiciona diante do sofrimento. Aí é que está a sua fé. Sabe algo bastante importante? C.S. Lewis, um dos grandes pensadores, ele vai dizer algo bastante importante, que Deus, ele sussurra em nosso prazer para falar conosco, mas ele grita em nossa dor para falar conosco. Sabe, a nossa dor é um megafone de Deus para o nosso coração. Por isso, em vez da gente vivê-lo murmurando, em tempo de conflitos, em tempo de incertezas, é melhor a gente correr para o Senhor e dizer para o Senhor, como disse Samuel: fala, que o teu servo ouve. Fale, Senhor. Nós vamos correr simplesmente murmurando como Israel no deserto. Mas vamos ser como Samuel, com o coração inocente, dizendo para o Senhor: eu estou pronto, pode falar o que o Senhor quer de mim. Ou então, como Josué, inclina-se diante para o Senhor e fala: o que o Senhor quer que o teu servo faça? Meu irmão, minha irmã, ou nós agravamos mais a nossa situação e simplesmente caiamos mais profundo em depressão diante de dor e aflição, ou
nós reconsideramos tudo aquilo que é promessa eterna de Deus para as nossas vidas, ouvindo Deus em meio à aflição da nossa vida. Porque diz a palavra do Senhor Jesus que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O tempo que eu e você possamos estar a passar, meu irmão, não é um tempo de desfavor de Deus na nossa vida. O tempo que nós estamos passando não é porque Deus nos abandonou. É simplesmente um tempo para a glória de Deus também. Por isso, nos apressemos a chegar a Ele. A mão de Deus, Ele está sempre estendida, em todo o tempo, para as nossas necessidades. Por isso, que o evangelista vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Para dizer para mim e para você o seguinte, não vamos viver ansiosos com o dia de amanhã, quando o dia de hoje Deus tem algo lindo para nós. Esgotemos a vida de hoje no hoje. E peçamos ao Senhor, ensina-me a viver este dia, com tudo aquilo que eu não entenda, com tudo aquilo que eu não compreenda neste dia, ensina-me a viver neste dia, maneira que eu viva de forma sábia, tão sábia, que eu glorifique o teu nome neste dia. Meu irmão, minha amada irmã, sabe, qualquer situação que você e eu possamos estar passando, que eu e você possamos estar enfrentando, tudo é mudado à luz da ressurreição de Cristo Jesus. Tudo que eu e você possa estar passando hoje é mudado pela ressurreição de Cristo Jesus. Porque na ressurreição de Cristo Jesus veio uma esperança de um novo dia, de uma nova vida, de uma nova proposta, de um novo céu, de um novo futuro. A ressurreição de Cristo, para mim e para você, é para dizer para mim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a nossa vida não será consumida pela dor, nem pela aflição, porque o nosso Deus, Ele está vivo, ressurreto, o nosso Salvador está vivo. E é nisso que a nossa esperança precisa estar. Não na circunstância, não naquilo que nós não podemos mudar, mas nossa esperança precisa estar no nosso Senhor, que venceu a morte, que matou a morte, tomou a chave do inferno e disse que estaria com o Senhor, preparando lugar para nós, e que viria novamente para buscar eu e você, para morarmos com Ele. Meu irmão, ainda que o nosso exterior, como diz o apóstolo Paulo, possa estar fraco, morrendo, o nosso interior, ele está sendo vivificado cada dia, com a esperança que o Cristo ressurreto, ele coloca em cada um de nós. Por isso, vamos aprender a viver para a glória do Senhor, a despeito das aflições e da dor que nós possamos estar passando, que a nossa família possa estar passando, que a nossa cidade possa estar passando. Vamos viver nessa certeza que a graça de Deus trabalha nas provações que a gente possa estar passando. As nossas provações, elas não inibem, elas não anulam a graça de Deus. Sabe, meu irmão, a graça de Deus é maior do que a provação que você possa estar passando. Como nós vimos aqui, nesta manhã, a nossa irmã Dinha dando testemunho. E quando ela falava comigo, ela falou algo bastante importante. Ainda que o teste desse maligno, o Deus continuaria sendo meu Deus. Sabe por quê?
Porque a gente entende que a graça de Deus opera nas provações. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, viva a vida cristã intencional. Não viva a vida cristã como uma fuga para qualquer coisa. Viva com intencionalidade, sabendo que a graça do Senhor opera na sua vida. Convida o Senhor para o seu coração todos os dias. Eu costumo dizer, o convite para que Deus habite e restaure a sua vida é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos morrer um pouquinho. Morrer para o nosso orgulho, para a nossa soberba. Porque enquanto a gente está habitando nesse corpo aqui, o pecado sempre quer ganhar. Por isso a gente precisa morrer um pouquinho todos os dias. Porque nós não estaremos prontos até Jesus nos buscar. Enquanto Jesus não vier, precisamos todos os dias morrer um pouquinho. Por isso que eu e você precisamos estar simplesmente encorajados nesta palavra. Eu quero terminar com um texto de apóstolo Paulo, que está na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele vai dizer assim: por isto, ou por isso, nunca, meu irmão, desista. Ele começa dizendo, por isso, nunca desista. Não desista da sua fé. Não desista de viver para agradar a Deus. Não desista da comunhão com a sua igreja. Não desista de ser uma resposta de Deus para a sua família. Não desista da sua casa. Não desista de ser um farol que brilha lá no seu trabalho. Não desista de viver a palavra de Deus de forma intencional. Não desista de ser um referencial, um modelo para aqueles que não conhecem a Deus. Não desista de ser um filho que Deus tem prazer nele. Não desista de viver a vida cristã exponencial. Não desista. Ainda que o nosso corpo exterior esteja morrendo. Não desista ainda que você se sinta fraco. Não desista ainda que você esteja sozinho. Não desista. Não desista ainda que você esteja lutando contra um arsenal. Não desista. Nosso interior está sendo renovado a cada dia. Se você não desistir, o Espírito Santo de Deus em você estará te renovando todos os dias. Não desista, meu irmão. Viva fazendo a diferença. Pois, olha só o que Paulo vai dizer. Estas aflições, sabe? Aquelas aflições que vão aparecer por você não desistir de ser um referencial. Porque quando você se posicionar, vai aparecer as aflições. Vai aparecer as pessoas que vão aparecer para dizer para você, você só quer ser o bonzinho. Você só quer ser o retinho. Você só quer ser o agradarzinho a Deus. Vai aparecer pessoas para tentar desviar você do propósito. Olha o que Paulo diz. Essas pequenas situações, elas são momentâneas. Momentâneas, sabe o quê? Passageiras. Da mesma forma que eu e você, nós somos passageiras. Essas pessoas vão ser passageiras na sua vida, na sua existência. Mas agora, repara algo bastante importante. Essas passageiras aflições, quando você não desistir, elas vão produzir em você uma glória. Elas vão produzir uma glória que faz o quê, meu irmão? Que durará para sempre na eternidade. Agora, a escolha é sua. De desistir para agradar alguns e ficar aqui, e não desistir para agradar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor e ter a glória no céu. A escolha é sua e a consequência também. Por isso, nessa noite, é a noite de você fazer sua escolha.
Baixa sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o perfeito oleiro. Tu és um oleiro por excelência. Tu és um oleiro que pega o barro e faz segundo a Tua vontade o vaso para a glória do Teu nome. E nesta noite nós oramos a Ti. Toma nossa vida em Tuas mãos. Em meio, Senhor, às incertezas, às dores, às aflições, às incompreensões, Senhor, molda-nos à medida da glória do Teu nome, Senhor Deus. Faz o Teu querer em nós. Essa é a nossa oração. Rogamos a Ti, Senhor, nesta noite. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vós outros. Conceda uma semana de paz a cada um e a sua família. Que vocês desfrutem da graça do Senhor e repousam nessa esperança que o Senhor ressurreto nos concede. Aqueles que nos visitam, Deus abençoe. Gratos ao Senhor pela vida de vocês e voltem sempre e que a palavra do Senhor ache morada no vosso coração. Amém? É missionária a irmã Nara, Deus abençoe. Continue fazendo este serviço, que o Senhor possa aumentar a sua fé e que você e a sua casa possam servir ao Senhor. Viu? Não há coisa melhor para nós fazermos. Igreja, nós precisamos fazer missões. Comecemos pela nossa casa. Temos exemplos aqui. Olha só, nossa irmã Nara dá-nos exemplos. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Eu estou alegre demais, porque o Senhor é bom. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Irmãos, não há nada para um coração de um pastor quando vê a igreja se movimentando, caminhando. Fico muito feliz. Ontem tinha o encontro dos irmãos do Alegro. Ontem teve trabalho com o casal. Hoje teve visita dos meus irmãos de missões. Ontem teve os irmãos de Ribeirão das Flores. Irmãos, isso é prazeroso demais. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós, outros irmãos, nesta lida. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Para edificar um ao outro, para comunhão, para crescimento do corpo. É só isso que Deus nos chamou para fazer. Que Deus continue nos aperfeiçoando nesta chamada. Amém, irmãos? Deus abençoe ricamente os irmãos e que tenham uma noite de paz e uma semana proveitosa na presença do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da igreja do Senhor que reuniu nesta noite aqui debaixo deste teto. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós ouvimos. Obrigado pelo encorajamento da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir cantarmos louvor a Teu nome. Permitirmos, Senhor, orar, porque nós sabemos que o Senhor ouviu as nossas orações. Deus, nós clamamos uma vez mais pela paz nesta cidade. Oramos, Senhor, pela proteção da igreja do Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, pela proteção de cada um dos nossos irmãos em sua casa, em seu bairro, em sua família, Senhor. Pedimos, Senhor, a proteção para o homem e a mulher de paz, Senhor Jesus, nesta cidade, Deus. Rogamos o Senhor em vida, Senhor, pela vida dos adolescentes e dos jovens dessa cidade. Deus, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa frustrar o plano, Senhor Jesus, do adversário das nossas almas, de continuar ceifando vidas nessa cidade. Nós pedimos a Ti, Senhor, aumente números de almas salvas nesta cidade, Pai Santo. Salva aqueles que irão ser salvos para a glória do Senhor e faz da nossa vida um instrumento do Senhor para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti nesta noite, pedindo uma semana de paz, pedindo uma semana próspera em favor da Tua igreja. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que nos visitam e que a palavra do Senhor possa achar morada no coração deles e que haja, Senhor, a decisão nos seus corações de seguir, Senhor, verdadeiramente para louvor do
teu nome, Senhor. Agora que nós vamos às nossas casas, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo acidente e incidente. Dai-nos, Senhor Jesus, uma noite de descanso, de refrigério. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.